Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Brito e estamos aqui para mais um AutusCast. E contamos hoje com a presença da Maria Cecília e vamos tratar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre o recrutamento estratégico, o RH como motor de crescimento e cultura das empresas. E esse tema nunca foi tão importante como atualmente. Estamos tendo escassez, de vagas, de currículos, e muitos estão desmotivados em procurar colaboradores em várias situações, também questões econômicas, e nesse momento nunca foi tão importante a gente tratar sobre a importância da gestão de RH e ter um profissional aliado à empresa para resolver essa dor. E por conta desse momento, e dessa necessidade, que convidamos a Cecília para esse assunto, para esse podcast. Então, Cecília, muito obrigado. Quero te agradecer por ter aceitado o convite, viu? E vamos aqui falar também rapidamente com o currículo dela, o quanto ela está enobrecendo esse podcast de hoje. E a Cecília tem experiência, ela é formada em psicologia, é psicóloga, tem experiência em perícia, é perita comportamental, coach de vida e de carreira, e é fundadora do MC Recrutamento e Seleção. E tem mais de 13 anos de experiência nessa área de gestão de RH. Mais uma vez, muito obrigado. Pode falar suas considerações iniciais. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada com esse convite. E é um prazer eu estar aqui falando de um tema tão relevante, tão em alta hoje em dia, e contribuir com seus ouvintes de alguma forma. Não, com certeza, vai ser muito importante para todos. Pessoal, dividimos em alguns blocos de informações para ficar de uma forma mais didática, mais leve e que a gente consiga trazer esse conhecimento da melhor forma possível. Primeiro bloco, vamos falar sobre recrutamento com propósito. Além do já tá bom, ou seja, assim já tá bom? Não. Então, nós vamos conversar sobre esse tema com a Cecília. E aí, a primeira pergunta que a gente escuta muito aí. Então, seria o seguinte. Muitos dizem, se não der prejuízo, já tá bom? O que você pensa sobre isso? Tiago, eu acho que aceitar isso, você está limitando muito a sua empresa de crescer. Você está aceitando muito pouco. Hoje existe um recrutamento estratégico, estruturado, em que você consegue triar currículos, perfis que realmente têm a postura adequada, que vestem a camisa, que ajudam o negócio a crescer e reduz riscos. Então, isso é excelente. Temos que ter esse pensamento. Um ponto que a gente não alinhou antes, mas eu acho super importante, que é em voga, que você também depara isso, não entrando no mérito político, mas hoje a gente tem benefícios sociais, algumas pessoas que às vezes acabam não querendo registrar um trabalho formal, por conta de algum benefício, então não quer contratar, quer mais bico, e às vezes isso acaba trazendo alguma dificuldade para surgir vagas. Essa realidade você se depara no dia a dia, e o que você diz para o empresário, para as pessoas que estão procurando recrutar, diante desse contexto? Sim, hoje é uma realidade, os programas sociais aí facilitou e às vezes compensa para os empregados ficarem em casa recebendo benefício do governo do que trabalhar, Mas eu acho que o principal desafio não está aí. O principal desafio está como a vaga é comunicada. Eu acho que as pessoas não conseguem currículos adequados, não conseguem pessoas para trabalhar, porque não está tendo estratégia para comunicar, não está tendo propósito claro sobre o que eles querem. As empresas hoje têm muita dificuldade em alinhar as expectativas que eles têm no anúncio e o propósito. Então, no meu método de recrutamento e seleção, a gente cria um anúncio estratégico, a gente muda o nome, se necessário, para a gente conseguir atrair, não ter dificuldade, e esse impacto que a gente vive, que é real, de fato acontece, acontece, ele seja minimizado muito. Não, ótimo. Tudo é questão assim, do objetivo, Então tem que comunicar da forma correta e também do objetivo da pessoa, Mas sem sombra de dúvidas, acaba em algumas funções, acaba que diminui um pouco, a oferta de vaga, mas com certeza a comunicação efetiva
vai trazer mais vagas para serem analisadas. A gente tem que focar na solução, não no problema. Esse é um problema que a gente tem. Então, qual que é a solução que a gente vai ter para ele não tornar tão grande? Porque o problema é o tamanho que a gente dá para ele, né? Entendi. Então, assim, a gente tem a estratégia de ter um anúncio mais atrativo, vamos focar nisso para a gente não ter tanto impacto nesse problema que a gente vive hoje? Concordo, porque muitos empresários, muitas pessoas focam no problema, evidencia, aumenta o tamanho do problema e não vai para a solução. E aí nada vai acontecer, né? E a solução é essa, procurar gestão de RH e profissionais competentes para orientar, né? Então, partindo para a próxima pergunta, o que tem feito os candidatos perderem o interesse nas vagas? Eu acho que vai um pouco de encontro à primeira pergunta, mas pode nos complementar aí. O que tem feito os candidatos perderem interesse nas vagas ofertadas? Geralmente, quando eles não conseguem entender o que espera deles, o anúncio não está tão claro, então, assim, eles não vai ter interesse em que eles não conseguem compreender as atribuições, se eles sabem se eles são capazes ou não. Não tem uma comunicação transparente desde o início. Eu falo que o processo seletivo, ele inicia com a divulgação estratégica, com o anúncio. Se você não comunicou isso de forma clara, transparente para o colaborador, ele vai desistir, ele vai falar, essa vaga não é para mim, não tem as competências. Esse propósito não me agrada. Porque tem gente que está no outro serviço super satisfeito, mas quando vê um propósito de uma empresa, ele se canta, ele fala assim, nossa, ele nem vai tanto pelo salário, ele vai mais pelo propósito. Nossa, eu quero fazer parte disso. Não, com certeza. Uma outra pergunta. É verdade que hoje ninguém quer ser cobrado ou ninguém quer ouvir um feedback? Existe, sim, uma geração mais sensível, mas não significa falta de compromisso. Hoje, uma liderança preparada e um recrutamento de seleção que avalia maturidade comportamental, eles enxergam o feedback como uma oportunidade, não como um ataque. E a liderança consegue dar esse feedback de uma forma respeitosa, sendo claro, objetivo e, com certeza, eleva aí o crescimento. Então, tem que ver muito essa questão de como você dá o feedback e como você avalia no processo seletivo a maturidade comportamental. E nós não podemos negar que nós estamos passando por mudanças comportamentais, novas gerações com outras gerações trabalhando no mesmo ambiente, o choque de culturas, de entendimentos, e o líder e o CEO, o empresário, ele tem que entender toda essa harmonia, né? Toda essa diversificação de pensamentos e conseguir conduzir isso e não trazer naquele padrão de antigamente, de dureza, né? de comandante. Tem que entender e saber lidar com esse, vamos dizer assim, não um conflito de gerações, mas pensamentos diferentes. Hoje em dia, a gente tem no mercado a geração Z que está entrando e ela entra com uma visão totalmente diferente. Para ela, é mais importante o propósito do que o salário. Então, você tem que saber comunicar, você tem que ter respeito, lidar com respeito com essa geração, porque eles não levam desaforo para casa. Eles trocam de emprego, eles não é igual a geração Y, X, que busca estabilidade. Eles trocam de emprego por R$10. Então, se o líder não sabe falar com respeito, não usa fatos e dados, não comunica o propósito, eles vão deixar a empresa mesmo. Ótima finalização desse bloco, né? E essas perguntas, pessoal, são perguntas para provocar, fazer a gente pensar, né? E eu acredito que a gente consegue coroar bem esse tema do primeiro bloco, que seria a questão do recrutamento com propósito. Pessoal, agora vamos falar sobre o bloco 2, e no bloco 2 o tema seria a escolha certa, perfil, método e cultura. Então vamos lá para a primeira pergunta, e é muito importante esse contexto, né? Ter a escolha certa. Sim. Então vamos lá nessa pegada. Como encontrar
bons profissionais, mesmo em setores de alta rotatividade, como, por exemplo, uma padaria, supermercados? Tiago, não é sorte, é método. Você tem que escolher as ferramentas adequadas, utilizar entrevistas comportamentais, situações práticas, testes específicos, para você conseguir filtrar aí o perfil certo, né? Quando você vai na sorte, vai dar ruim. Não, com certeza. Então, se tiver como você fazer o trabalho lá, mas também dar uma oportunidade, talvez, do candidato ir ao local do trabalho possível e fazer um pequeno teste também, é algo que seria pertinente dentro desse contexto, né? Tem algumas empresas que utilizam como prática o teste prático dentro do processo seletivo. É tudo como você comunica. As empresas que têm como essa prática, no início do processo seletivo, eu falo, a gente tem essas etapas aqui e finaliza com um teste prático aí de 1, 2 dias para ver se você vai ser o escolhido. Certo. Então, você deixa bem claro para o candidato e reduz o risco, porque na prática, né, você consegue ter uma situação, prever comportamentos futuros que esse candidato pode ter, que talvez numa entrevista você não consegue detectar. E o que eu observo dentro do que você vem falando, que essa questão do recrutamento, né, da escolha certa, é uma questão de levantar um processo dentro da empresa, como isso vai ocorrer, né? Igual, por exemplo, aqui esse recrutamento numa padaria tem que passar por um teste prático, tem que ter essa verificação. Então, a empresa tem que criar o processo junto com o RH, como que é para fazer a validação. E, às vezes, não acontece esse mapeamento desse processo para tomar a decisão. No meu processo seletivo, eu não inicio nenhum processo seletivo sem antes fazer um planejamento inicial, em que a gente vai traçar junto com a empresa todas as etapas que são necessárias para a gente ter assertividade na escolha. Então, por exemplo, tem testes específicos que é super importante para o TUS, mas que não vai ser para uma padaria. Exato. Então, assim, eu tenho que encontrar quais são os testes que vão fazer sentido na padaria, os que vão fazer sentido aqui na UTUS, porque cada processo é único. Eu não posso pegar um modelo padrão e aplicar em todas as empresas, que não vai dar certo. Cada empresa é um processo personalizado. Com certeza. E dentro desse contexto, o que é essencial avaliar num candidato além da experiência? Postura, comprometimento e alinhamento de valores. Eu acho que você não pode deixar de avaliar esses 3, né? Tanto que meu método, eu desenhei ele avaliando 3 pilares. O técnico, porque a pessoa tem que saber fazer, como fazer, tem que ter uma experiência mínima, mas tem que ter comportamentos que facilitam essa habilidade de saber fazer, porque se ela não tem um relacionamento interpessoal, não adianta nada ela saber fazer. E tem que ter os valores alinhados com a empresa, porque se a empresa ela não concorda com a maneira que a empresa dita as regras, se ela é mais liberal e a empresa é mais tradicional, não vai dar ruim, não vai dar bom. Com certeza. Então, assim, você tem que ter esses 3 alinhamentos para o processo seletivo. Ótimo, muito bem. E dentro desse contexto, recentemente eu verifiquei uma pesquisa que fala que grande parte dos desligamentos nas empresas ocorre não devido a uma questão técnica, não pela pessoa não saber, dentro do ponto de vista técnico, executar aquela função, mas sim por questões comportamentais que ocorrem muitas vezes esse desligamento. Você tem observado, você concorda com essa estatística? Com certeza, eu acho que todos os meus clientes, assim, 99% dos meus clientes, quando me procuram, eles estão com uma vaga em aberta porque a pessoa foi desligada por problema comportamental ou valores. Certo. Nunca é o técnico. Entendi. Então, fica essa dica para a gente, vamos dizer assim, aumentar a régua para reconhecer essas questões da cultura e de valores nas vagas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, habilidade técnica você treina, caráter não. Exatamente. Então, assim, quando uma pessoa não tem aquela habilidade técnica, geralmente a empresa está aberta a ensinar, se a pessoa tem um bom comportamento, tem uma boa relação interpessoal, trabalha bem em equipe, tem valores consistentes, a empresa não importa de ensinar. Mas quando é questão de caráter, aí não tem como. Verdade.
A última pergunta desse bloco: qual o erro mais comum dos gestores na hora de contratar? Pode falar sem dó. Contratar com pressa e sem método. É terrível, né? Isso, por indicação, até uma boa indicação pode não dar certo para sua equipe. Né? Então, assim, quando ele fala assim, estou com urgência, eu preciso fechar uma vaga em uma semana. Uma semana, será que a gente vai encontrar uma pessoa ideal? Que a gente vai conseguir avaliar todos os pilares corretos para conseguir um número de pessoas, para ter uma avaliação justa, transparente, eu preciso de uns 5 dias úteis. Entendi. Mais uns 5 dias aí aplicando testes validados cientificamente. Então, assim, quando você arrisca contratar na pressa, sem método nenhum, não vai ter bom resultado, né? Não vai ter retorno. Aí a rotatividade vai aumentar mesmo. E custa caro, né? Uma rotatividade. Exatamente. Então, pessoal, com essas perguntas, a gente finaliza esse bloco sobre a escolha certa, né? Acredito que foram dicas, né, e recomendações valiosíssimas. E assim a gente parte para o bloco 3. Pessoal, iniciamos agora o terceiro bloco. Um bloco muito importante. É um bloco que vamos falar sobre ambiente de trabalho e cultura. Quem contrata também cuida. E dentro desse contexto, eu já adianto que o ambiente muda as pessoas. Então, se a pessoa ela pode estar tensa, está com uma preocupação, mas se ela entra no ambiente de trabalho harmônico, arejado, com uma imagem bacana, às vezes tem um verde, muda a pessoa, né? Ela já traz aquela energia positiva. E isso, da parte do líder, mostra um cuidado, né? Então, dentro desse contexto, inicio a primeira pergunta desse bloco. Como criar um ambiente positivo, mesmo com a pressão do dia a dia? O primeiro passo é selecionar, é escolher quem entra. Tem que ter uma compatibilidade com o perfil da empresa. Tem que combinar. E depois disso, o líder ele tem que reforçar respeito e pequenos reconhecimentos em pequenas atitudes. Porque é isso que vai aliviar a pressão do dia a dia. Você ter uma pessoa certa, no lugar certo, e essa pessoa se sentir parte. Entendi. Ser reconhecida, ser valorizada. E quando a pessoa desenvolve esse senso de pertencimento, isso é tudo, né? Porque ela sente parte integrante e ela vai colaborar. O problema é quando isso não acontece, né? E isso é uma coisa que é de responsabilidade do líder. Sim. Né? O líder que tem que usar as estratégias melhor para ter esse reconhecimento. Hoje em dia as pessoas têm muita facilidade em criticar e dificuldade em elogiar. Sim. Então, assim, meu desafio aqui é a gente, toda vez que a gente criticar uma pessoa, a gente tenta ver três aspectos positivos. Sim, sim. Né, para iniciar um feedback. Tá, essa pessoa errou nisso, mas o que ela tem de positivo? Deixa eu tentar levantar aqui 3 aspectos, porque a gente vê hoje em dia. A gente vê que a gente é muito injusto e a gente tende a valorizar muito o erro do que o acerto. Sim, sim. E assim, esse tema de gestão de RH e que a gente está colocando aqui sobre recrutamento e estratégia, ela é bem amplo, mas tudo tem uma técnica, né? Então, até a questão que você citou aí, o feedback tem uma técnica, tem a forma correta de você dar um feedback. Sim. Não é já chegar mostrando aquele ponto que teve um problema, né? Se for um feedback de correção, porque tem os tipos de feedback, né? Tem um feedback de correção, tem um feedback que às vezes você tem que elogiar e mostrar aquela situação. Então, tudo tem uma técnica. Geralmente, o que mais utilizado, o que mais dá resultado é o feedback construtivo, que a gente chama de feedback sanduíche, um nome popular. Ótimo. A gente inicia ali com um ponto positivo, depois a gente vai para o problema, que ele precisa melhorar, e depois a gente fecha esse sanduíche com uma mensagem de apoio, oferecendo ajuda para ele conseguir desenvolver o que precisa. Finaliza assim, estou aqui para te ajudar e vamos juntos, né? Mas primeiro inicia com um aspecto positivo, até mesmo para a pessoa não ver como ataque. Eu reconheço que você tem pontos positivos, mas você precisa melhorar isso.
Exatamente. Então é fundamental. Tudo é técnica, né? Sim. Então, para uma próxima pergunta desse terceiro bloco. O RH pode mudar o clima da empresa? Pode e deve mudar. Hoje, primeiro, a porta de entrada do recrutamento do RH estratégico é escolher bem quem entra, é fazer um processo seletivo estratégico. Depois tem que iniciar, tem que manter as relações boas, né? Promover boas relações, acompanhar resultados, a RH também acompanha resultados e alinhamento de expectativas. Sim. Então ele tem que mediar o tempo todas as relações ali. Sim, sim. Tem que escolher bem e mediar. Isso que vai ser o sucesso. Aí o clima vai deixar de ser ao acaso e vai ser construído com intencionalidade. Não, ótimo. Então você tem que monitorar. Para monitorar, você tem que levantar indicadores. Hoje, pessoal, tudo quer inglesar, né? Mas tem que levantar os KPIs, né? Os indicadores. E aí, dentro desses indicadores, você vai conseguir monitorar como está o clima. Sim. E através disso, o RH tem técnicas, ferramentas e processos que conseguem conduzir isso para o objetivo da empresa. Sim. É isso? Eu falo que um RH estratégico, ele não é só o recrutamento e seleção, mas o RH como um todo sempre tem que focar nesses 3 pilares. O técnico, que é o resultado, a pessoa tem que ter resultado, o comportamental e os valores. Hoje em dia, os valores é essencial. Não dá certo eu pegar uma pessoa muito liberal e colocar numa estrutura tradicional. Não vai dar certo, vai ter conflitos ali. Não vai ser porque a pessoa não sabe trabalhar em equipe, não tem cooperação. Não é porque a pessoa não sabe fazer. É porque realmente ela tem valores diferentes da empresa. Então, eu falo que com o processo seletivo, você não é só a empresa que está avaliando o candidato. O candidato tem que avaliar a empresa. Sim. Essa empresa realmente combina com o que eu penso? Eu vou me sentir bem em ser quem eu sou nessa empresa? Eu sempre falo com meus candidatos. Aqui, eu deixo claro o propósito da empresa e eu pergunto, essa vaga faz sentido para vocês? Você vai sentir bem num ambiente como esse? Porque valores, gente, tem que ter alinhamento. Com certeza. Então, com essa última resposta, finalizamos o terceiro bloco. Pessoal, iniciamos agora o quarto bloco. Neste bloco, vamos falar sobre retenção, criando engajamento e futuro. Então, um tema muito importante. Nós estamos fazendo aqui de uma forma didática, né? Iniciamos com recrutamento, contratamos e agora estamos no processo de pensar na retenção e engajamento. Então, dentro desse contexto, vamos para a primeira pergunta desse bloco. O que faz um bom colaborador continuar na empresa? É quando o colaborador ele vê futuro ali. Então, um plano de crescimento dentro da empresa é essencial. Mesmo para cargos operacionais, é possível você colocar evoluções. Isso é o principal fator de retenção hoje, é a pessoa ver futuro, que ela tem possibilidade de crescer, desenvolver, tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor dentro da empresa. Ótimo. E dentro desse contexto, como uma pergunta, né, vamos dizer assim, gancho, amarrando nessa última resposta, a próxima pergunta seria: vale a pena investir em um plano de carreira para cargos operacionais? Com certeza. Com certeza. Muitas empresas têm a ideia, minha empresa é pequena, só tem cargos operacionais, por exemplo, um padeiro. Como que ele vai evoluir? Não tem como. Eu chego para esses meus clientes e falo, ele pode ser um padeiro, 1, 2, 3, e a partir do momento que ele sobe de nível, ele sobe o salário consideravelmente e ganha mais responsabilidades. Isso vai engajar, vai dar vontade de fazer diferente, ele vai se sentir reconhecido pelo esforço. E dentro desse contexto, Cecília, a gente entende que o plano de cargos e salários também exige técnica e a forma certa de fazer. Mas quando a empresa ela ainda não
está naquela estrutura administrativa adequada, ela, mesmo que ela não faça o plano de cargos e salários, vamos dizer assim, propriamente dito, ela consegue trazer para o colaborador a visão, o que ela espera do futuro, por mais que não está definido o plano de cargo, mas ela consegue, através de alguma visão, de algum relatório, ou através de algumas reuniões com os colaboradores, mostrar o caminho para onde que a empresa está indo. E isso também ajuda, mesmo que não tenha ainda, ou que ela não esteja naquele momento que consiga fazer esse plano de cargos e salários. Concorda? Concordo. O plano de cargos e salários está atrelado à avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, geralmente, a empresa ela aplica por semestre. Então, por exemplo, só dele ter reconhecimento, ter uma nota boa na avaliação de desempenho, ele já fica feliz e quer entregar mais. Não é tudo sobre dinheiro. Certo. É sobre reconhecimento. Entendido. E dentro desse contexto, mostrando a visão para o colaborador, e a empresa também avançando um pouco mais sua estrutura administrativa, quando ela vai definir esse plano de cargos e salários, eu tenho visto em algumas estatísticas que mudou um pouco vamos dizer assim, o volume de fracionamento dos cargos. Antigamente você tinha pleno, me corrija aí, júnior, pleno, e sênior. Bastava. Hoje, em algumas estatísticas, em alguns cursos que a gente participou, diz que em algumas situações precisa ir até 8 categorizações, porque as pessoas elas querem estar sempre mudando e tendo essa escalabilidade. Seria isso mesmo? Geralmente agora está assim, júnior, 1, 2, 3, aí você vai para o pleno, aí o pleno 1, 2, 3, você vai para o sênior. Exato. E isso muito por essa questão da geração, né, geração Z, por essa necessidade de estar avançando, né, para novos... A geração Z, ela tem pressa em desenvolver. Então, por exemplo, você dá um desafio para ela vai querer cumprir rápido. Então, você vai ter que diminuir, assim, para você conseguir. Mas também, ao mesmo tempo, é um grande desafio a gente mostrar também para a geração Z, aí você me corrija, se você não concordar, mas também é um desafio mostrar para a geração Z que nem tudo é com pressa e tem tempo necessário. Também é um grande desafio, né? Tudo bem, a gente tem que adequar, tem que colocar mais fracionamentos de cargos, mas também a gente tem que ter uma didática de mostrar o tempo necessário para que isso aconteça, né? Isso. Eu acho que a geração Z, você precisa ter estratégias de comunicação. Para você conseguir ir para o nível sênior, você vai levar em média aí 3 anos. Para ela já ter consciência, porque primeiro você precisa fazer isso. Não adianta você querer atropelar as coisas que não vai dar certo. Exatamente. Então a comunicação com essa geração tem que ser muito clara, tem que ser muito transparente e tem que ter paciência, né, com ela. E eu falo que a empresa tem que adaptar essa comunicação, porque daqui a uns dias a geração Y e Z vai estar aposentada. Então vai ter só a geração Z. E as empresas que hoje não querem se adaptar ao estilo da Z vai ficar para trás. Eu já tenho clientes que falam assim comigo, não vem com geração Z para mim. Eu falo assim, a gente está resolvendo um problema agora, mas daqui para frente, você está em crescimento, sua empresa tem tudo para crescer. A geração Y e Z vai estar aposentada e você vai ter que saber lidar com a geração Z. Y e X, né? Y e X vai ter só a Z. Isso. Diante desse contexto, para a última pergunta desse bloco de retenção, como evitar que a rotatividade vire rotina? Eu acho que tem que fazer um processo. Tudo inicia com escolhendo bem quem entra na empresa. Quando você escolhe bem e a liderança sabe fazer a gestão, reforça o reconhecimento, o senso de pertencimento, você aumenta muito a permanência desse colaborador. E um ponto que vamos dizer assim, diretamente ligado nessa questão de inibir a rotatividade é muito ligado, e em vários pontos você colocou, que é a questão da liderança, né? Então a gente não adianta fazer todo esse processo nos cargos operacionais ou nos cargos em si, mas a liderança tem que estar muito alinhada com o gestor, com o CEO e com um propósito e visão da empresa, senão, em muitas situações, às vezes o colaborador pede demissão ou cria alguma insatisfação por conta do líder e às vezes não pela empresa propriamente dito. Sim.
Isso ocorre? Ocorre demais. Geralmente, eu costumo fazer entrevista de desligamento, principalmente quando uma contratação não deu certo, eu tento entender para não repetir o erro. E muitas vezes, a maioria das vezes, a pessoa não está saindo por causa da empresa, da cultura, das atribuições. Está saindo por causa do líder. De um comportamento que não gostou, de uma falta de preparo do líder. Então, para assumir uma função de liderança hoje, precisa de muito preparo. A pessoa precisa estudar. Não é simplesmente, foi promovido, você é líder. Precisa ter perfil, precisa gostar de pessoas, precisa ter paciência com pessoas, precisa entender estilos de perfis diferentes, porque cada colaborador da sua equipe vai exigir que você trata ele de forma diferente. Você não pode tratar todo mundo igual. Todo mundo tem um perfil diferente. Entendi. E cabe aos líderes identificar. Cabe. Isso aí é responsabilidade do líder. O líder que leva uma empresa para frente. Isso é muito sério, muito responsável. Aí a escolha de um líder correto, que tem um perfil que realmente gosta de pessoas. Exatamente. E excelente resposta. Com isso, finalizamos aí nosso quarto bloco. Pessoal, iniciamos nesse momento o quinto bloco, no qual vamos tratar sobre o RH estratégico, lucro, reputação e resultados. Então vamos lá para a primeira pergunta. Diante de todo esse contexto, RH interno ou RH terceirizado, qual o momento certo para cada um? Eu acredito que depende do momento da empresa. Empresas grandes que já têm uma estrutura bem definida, que já tem como contratar pessoas qualificadas, eu aconselho um RH interno. Mas empresas ainda que estão em crescimento, que não tem como investir tanto em pessoas qualificadas, fica com o externo, que ela vai ter um serviço de qualidade e sem gastar tanto como ela teria montando um RH interno. E dentro dessa resposta surge uma outra pergunta que surge em muitas situações. Minha empresa é pequena, tenho 1, 2, 3 colaboradores. Preciso submeter as minhas vagas a um processo profissional de recrutamento e seleção? Com certeza. Quando você contrata errado, eu vou citar um exemplo de inclusive do ramo aí de supermercado, de padaria, supermercado pequeno. Na rua que eu morava, eu conhecia 2 pessoas e cada uma resolveu abrir uma portinha aí para vender pão. Certo. Aí uma logo fechou e outra expandiu. Aí eu cheguei para ela e falei assim, que pena, não deu certo, tal. Aí ela me disse, pois é, encontrar pessoas é muito difícil, eu não sei como você aguenta trabalhar com isso. Meu negócio não deu certo porque não tem pessoas certas para trabalhar. Ninguém quer trabalhar. A outra que expandiu, ela já me ligou uma vez, falou, sabia como mexer com recrutamento e seleção, perguntando boas práticas, o que ela poderia fazer para ela superar aí essa dificuldade que ela estava tendo com pessoas. Na época, eu não trabalhava com consultoria externa, trabalhava em um banco, dei algumas dicas, ela procurou aplicar e ela expandiu. Certo. Hoje, de um funcionário, ela tem 10. Exatamente. E a outra fechou. Então, a questão é tudo como você enxerga a situação, né? A oportunidade. A alta responsabilidade também, porque é bem mais fácil você culpar o outro, o mercado, porque não tem pessoas, pelo seu fracasso, pela sua falta de habilidade em administrar um negócio. É mais fácil do que você procurar a solução. O que essa segunda fez que cresceu? Ela procurou a solução. Se eu estou tendo desafio aqui com pessoas, o que eu posso fazer diferente? Exatamente. Então, é como enxerga aquela situação, faz toda a diferença. Próxima pergunta. O que muda quando o RH é valorizado como parte da estratégia do negócio? Muda tudo. Hoje o RH, ele não só trabalha com pessoas, ele trabalha com indicadores, ele trabalha com ele é lucro, ele é reputação fortalecida no mercado da empresa. Então, quando você investe em um RH, você tem tudo isso.
você consegue reter pessoas, você tem redução de custos, seus processos, seus passivos trabalhistas diminuem, sua produtividade aumenta, seu turnover cai. Tem pesquisas que falam que até em 40% quando tem um RH estruturado dentro de uma empresa. Então, ele não é só pessoas, ele é número também. Exato, excelente. E o que a gente observa é que tem muitas empresas que entendem a necessidade do RH, parte para implantá-lo, mas em decorrência do dia a dia, das demandas, da operação, comprar, vender, produzir, acaba não dando o espaço para o RH desenvolver e também dando condições para aquela pessoa no RH desenvolver o que o RH tem que fazer. E aí acaba entendendo e falando, o RH não resolveu, não resolveu o problema que eu estou aqui de retenção, o problema de maior qualidade no trabalho, mas muitas das vezes é pela falta do espaço que deu para o RH. Do investimento, né? As pessoas não querem investir em pessoas, e pessoas é o principal ativo de uma empresa. Então, assim, é o que vai te gerar resultado. Como você não quer investir nisso? Exato. E sem investimento, não acontece. Não acontece, né? A gente tem que investir e acreditar. E diante desse contexto, a última pergunta desse bloco, o tempo passa muito rápido, gente. O assunto é muito pertinente, muito oportuno e prazeroso para a gente que lida e que gosta. E dentro do contexto aqui, a gente gosta de pessoas, a gente precisa de pessoas. Então esse tema é muito importante para a gente renovar nossas informações, nossos conceitos e também a gente ter uma perspectiva e cada vez mais inspiração. E com isso, né, a gente sente que está acabando o nosso podcast, mas vamos para a última pergunta aqui, galera. Então, última pergunta. Quais resultados reais você já viu acontecer com a aplicação dessas boas práticas de RH? Eu já vi. Redução de turnover quando você contrata certo, é o que você mais vê, assim, a rotatividade diminuindo. Aumenta a produtividade, a empresa consegue crescer, consegue produzir e diminui aí passivos trabalhistas, problemas da justiça, tem alguém aí cuidando, mediando as relações, é muito importante. E uma coisa muito importante também que a gente vê, que a marca fortalece, porque engajado melhor os colaboradores, vai ter um melhor atendimento. Né? Tendo um melhor atendimento, gera uma melhor percepção do valor da marca para o cliente, para o mercado. Então isso também influencia muito, né? E vai influenciar em percepção da marca, valor e lucro, rentabilidade, recorrência. Sim. Então, pessoal, esse tema muito importante, bacana. Peço para todos que possam, né, compartilhar esse vídeo. O vídeo vai ficar gravado. Deixa seu like para a gente motivar, gravar mais assuntos pertinentes para a sua empresa, para todos. E quero aqui agradecer a Maria Cecília por todas as informações valiosas que ela nos passou. Foi um momento muito prazeroso aqui para a gente, uma tarde muito bacana. E gostaria de passar a palavra para a mesma, para me deixar suas últimas considerações. Eu agradeço muito o convite, foi muito gostoso estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto. E como agradecimento por esse momento, eu vou deixar um presente aqui para os ouvintes. Se eles quiserem, eu vou estar fornecendo uma sessão de diagnóstico gratuito em que a gente vai avaliar 7 elementos chaves da gestão de pessoas para ver onde está o principal gap e, através disso, eu vou dar uma solução e cabe ou não eles quererem aplicar. Presentão, viu, gente? Vamos aproveitar essa oportunidade, que aí é um ponto muito importante, é o start, né? Para você entender os gaps, quais são os gargalos ali, e dali você fazer um mapeamento e também com isso a gente começar a quebrar a série de paradigmas que a gente tem em relação ao recrutamento de seleção e a gente ir rumo ao sucesso aí, voos mais altos. Certo? Pessoal, muito obrigado. Só para eles entrarem em contato, solicitar a sessão, o agendamento da sessão, é só me chamar no direct do Instagram. Meu Instagram é @mariasapucaia. Ótimo. Aí eles me chamam lá que a gente agenda um horário. São vagas limitadas, não dá para atender todos, mas eu vou dar preferência para quem assistiu aqui o podcast. Ótimo. Nós vamos deixar na descrição, pessoal, o perfil certinho da Maria, e aí entre em contato, vai ser uma grande oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado e até mais.